Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Silvio e este é o meu primeiro vídeo tutorial de como você pode aprender a desenhar. Para esse tutorial de hoje, eu disponibilizei aqui para o pessoal, vou ensinar para vocês como se desenhar um olho realista. É muito simples, mesmo você que nunca desenhou, se você seguir esse passo a passo, é muito fácil, você vai conseguir desenhar. E eu disse, gente, é olho realista, não disse olho de desenho animado, de qualquer outro estilo. É um olho próximo do real. Então, você que seguir esse passo a passo, você vai se impressionar com o resultado. Então, sem mais delongas, vamos começar. Então, primeiro de tudo, gente, vamos começar com a linha, tá? Vou puxar uma linha horizontal, uma linha horizontal. Eu fiz ela no meio da folha, porque se eu fizer a linha muito em cima ou muito embaixo, pode acontecer de dar corte. Então fiz a linha aqui, na horizontal, determinei o começo e o fim para ela, que isso daqui significa o quê? O tamanho do meu desenho. Então o olho que eu vou desenhar, ele vai ter essa largura, tá ok? Depois que você fez essa linha, você vai dividir essa linha em 4 partes iguais. Então, a olho mesmo, eu julgo aqui mais ou menos onde é o meio, eu posso utilizar o meu lápis como medida aqui para poder comparar se está dividido ao meio certinho. O meu aqui bateu, beleza? Eu disse que nós temos que dividir em 4 partes. Então, eu fiz o está dividido lado A, lado B. Agora, entre esse intervalo e esse, calculo o meio de olho aqui. E o mesmo eu faço do outro lado. Tá ok? Agora eu tenho dividido esse intervalo aqui em 4 partes. Eu tenho 2, 3, 4. Feito isso, eu vou puxar uma linha vertical agora, alinhada ao centro. Falando do material, gente, eu estou utilizando aqui um lápis 4B da Faber-Castell. Então, se você for na papelaria e pedir um lápis da linha B, são lápis macios. Eles são apropriados para você desenhar, eles são adequados para fazer o desenho, tá ok? Então, nós temos o 4B, nós temos o 2B, HB. Mais para frente eu faço outro vídeo falando dos materiais de desenho, principalmente dos lápis, tá ok? Mas nesse momento aqui eu estou utilizando o lápis 4B. Puxei a linha vertical, bem ao centro nessa linha. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou capturar essa medida aqui, até porque as quatro são iguais, né? Então, você pode pegar qualquer medida aqui. Eu vou jogar ela para cima e para baixo. Lembrando que este é o passo a passo para se desenhar um olho realista. Feito isso, eu tenho 4 partes iguais aqui. Eu vou fazer a parte da íris, que é a bolinha colorida do olho, o castanho, o verde, o azul, o cormel, né? É a parte colorida do olho. Esse intervalo aqui é o espaço que eu deixo reservado para fazer o círculo. O desenho é muito simples de se fazer, como eu disse, que eu vou fazer um círculo. Então, mesmo você que nunca desenhou e tem vontade de aprender, se você seguir esse passo a passo, você vai se impressionar com o resultado do seu desenho. Aqui, linhas bem leves, tá? Não estou pesando a mão, até porque se eu pesar muito a mão, o círculo não vai sair. Então, como vocês podem ver, o círculo está aqui, ó. Beleza? Agora vamos lá. Então é o seguinte, agora eu vou fazer o formato geométrico do olho. Então, cortando um pedacinho aqui, passando um pedacinho do círculo, eu vou traçar uma linha retinha aqui. E embaixo eu vou fazer a mesma coisa. E aí eu vou ligar os pontos. Ó. Ligo os pontos aqui para se fazer o formato do olho. Ó, lembra o formato de um balão, tá ok? Com figuras geométricas, muito simples. Agora a gente vai fazer a parte da pupila. A pupila é a bolinha preta do olho. Então, para se desenhar a bolinha preta do olho, eu vou utilizar esse xizinho aqui, ó, que é o centro do círculo, né? Para se fazer a parte da pupila. Então, eu vou fazer um círculo pequenininho aqui.
E vou fazer outro círculo um pouquinho maior aqui, como ponto de luz. Lembrando que o nosso olho ele reflete o ambiente, né? Então, sempre, se você olhar para o rosto de qualquer pessoa, para uma fotografia, ou até olhar para você mesmo no espelho, você vai notar pontos de luz dentro do seu olho. Então, é natural que o desenhista passe isso para o papel também para ficar o mais real possível. A pupila aqui eu vou jogar uma corzinha nela, até porque ela é preta, então eu vou dar só uma corzinha nela aqui, ó, por enquanto. Beleza. Agora a gente vai moldar o formato do olho, porque dessas pontas aqui, né? Eu vou ter que arredondar isso daqui. Eu vou ter que dar uma. Eu chamo isso de quebrar, né? De quebrar as linhas. Na verdade, quebrar as linhas chama arredondar, né? Eu vou tirar esses formatos bicudos que estão aqui e deixar o formato do olho, né? Mais arredondadinho. Então aqui, gente, vou começar aqui, ó. Arredondei e vou fazer um ganchinho para fora aqui dessa medida, que é a pálpebra. Notem aí, tá ok? Vou fazer o outro lado, mesma coisa. Embaixo, mudar a forma do olho. Do outro lado também, ok? Vou reforçar também a linha da íris. Então, reforçando a linha da íris. Reforcei o círculo. Eu sempre, para desenhar, utilizo linhas leves. Até porque se eu errar, eu consigo apagar sem machucar a folha. Porque tem pessoas que têm a mão pesada para desenhar. E aí, quando ela pressiona muito o lápis com força no papel, acaba rasurando a folha e a pessoa passa tanto a borracha que acaba até furando a folha. Então, por isso que eu trabalho com linhas leves primeiro e eu só reforço a linha depois que eu tenho certeza que ela tá legal. Aqui eu posso tirar, eliminar as linhas de excesso com a borracha que não vai marcar a folha, tá? Voltando para o desenho do olho, eu já tenho a forma do olho, pupila, a íris já está tudo certinho. Agora eu vou fazer a curvinha da pálpebra, que é a parte de cima aqui, o olho aberto, né? Ele fica uma curvinha na pálpebra e ele vai acompanhar o mesmo alinhamento do olho. Então, o alinhamento que está aqui, ó, vou acompanhar o movimento do olho para se fazer a pálpebra. Ok. Agora falta a sobrancelha. Sobrancelha, o que, que nós vamos fazer? Para tirar a linha da sobrancelha, ela tem uma medida aqui em relação ao olho. Eu vou pegar metade desse olho, né? Que a metade aqui é essa base que corta. Então eu vou capturar do cantinho aqui até o centro do olho, ó, que são medidas iguais, e eu vou transferir ela para cima, essa mesma medida aqui, ó, transferindo para cima para achar a linha da sobrancelha. Então aqui vai estar encaixada a sobrancelha. Vou fazer o cantinho aqui, ó, curvo, para pegar a ponta da sobrancelha e vou moldar o formato dela, da sobrancelha. Aqui é o formato da sobrancelha. Tem vários tipos de sobrancelha. Tem a sobrancelha mais grossa, tem a sobrancelha mais fininha. Vai ter pessoas que você vai desenhar que praticamente ela tem só alguns pelinhos, só, tem muito pouca sobrancelha. Nesse nosso caso aqui, eu não estou fazendo uma média, né? Não é uma sobrancelha muito espessa, muito grossa e nem muito fininha. Na média, tá ok? Tá aqui o molde, ó. Eu gosto de fazer essa curvinha aqui porque ela me direciona legal para achar a ponta, tá? Então essa é uma dica que pode facilitar para você na hora de desenhar o olho aí, tá ok? Agora, gente, vamos fazer os pelinhos da sobrancelha, tá? Então, ó, com puxadinhas aqui, ó, eu vou seguir o alinhamento dos pelos. Então aqui eu vou jogar para cima e aqui eu vou deitando as linhas
de encontro a essa ponta aqui, ó. Porque é assim que funciona. Fiz o alinhamento. Agora eu vou, agora que eu tenho certeza do alinhamento, eu vou utilizar o meu lápis aqui. Vou forçar um pouquinho mais para destacar melhor os pelos da sobrancelha. Vamos lá, tô quase acabando. Tá aí, beleza? Agora a gente vai para a parte dos cílios. Então, para se desenhar os cílios, tem uma dica legal. Os cílios na parte de cima, os fios eles são maiores e tem maior quantidade. Embaixo, eles são menos e um pouco mais afastados. Tá ok? Então aqui, eu vou fazer um olho feminino, vou puxar legal os cílios aqui para ficar bem destacado. Notem que eu estou puxando os cílios da própria forma do olho. Mesmo puxadinha. Cílios, eu gosto de fazer alguns fios juntos, algum eu coloco separado. Porque eu já notei isso em bastante fotografias que eu já desenhei. Então eu costumo fazer isso daí. Então, às vezes eu puxo aqui uns 4, 5 fios para uma mesma direção, faço um separadinho, que aí o olho vai ficar com a aparência mais real mesmo. Tá aqui. Então essa parte aqui os cílios são mais espessos, aqui eles ficam um pouquinho mais afastados. Tá? Notem que eu estou seguindo também o formato do olho. O olho por ser esférico, notem que aqui eu joguei o cílio para cima e aqui eu vou deitando ele para a direita. Aqui eu já estou deitando ele para a esquerda, só que não na mesma quantidade. Eu vou fazer ele um pouquinho mais afastado, porque é do jeito que é mesmo. É esse jeito, ó. Tá aqui os cílios. Agora vamos fazer a parte do cílio inferior. Para se fazer o cílio inferior, acompanhando o alinhamento aqui, vou fazer uma bordinha para se fazer os cílios. Então, ó, essa bordinha aqui, rente ao formato do olho, vai ser a linha do cílio inferior. Notem o seguinte, eles são menores, os cílios inferiores são menores e mais afastados em relação aos cílios de cima. Se você jogar muita intensidade aqui, o olho vai ficar estranho. Vai ficar um olho muito carregado de pelos, não vai ficar legal, não vai ficar uma harmonia bacana não. Tá? Então eles são menores, um pouquinho mais afastados. Tá? Fazendo acabamento. É isso aí. Agora, para finalizar o desenho do olho, vou fazer a parte da bolsa do olho, né? As olheiras. Parte das olheiras. Essa parte aqui, ela diz muito sobre a idade da pessoa. Então, se for uma pessoa mais nova, isso aqui vai estar bem sutil, não vai estar tão destacado. Se for uma pessoa mais velha, quanto mais velha ela for, mais as bolsas dos olhos elas são destacadas, né? Dá uma impressão dá uma impressão de olho cansado, tá? Agora eu vou utilizar a técnica do degradê para fazer o acabamento no olho aqui. Então, ó, vou fazer bem escuro a parte de cima, bem escurão mesmo, o tom mais forte aqui do meu lápis. Como eu falei no começo do vídeo, eu estou usando aqui um lápis 4B. É um lápis bem macio. Um lápis bem macio, solta bastante grafite, ele fica bem pretinho a folha. Vou fazer ele escuro aqui até o começo da bolinha. Ó. E aí depois eu vou desmanchar o tom, fazer a passagem de tom aqui, tirando a pressão
da mão sobre o lápis e aí vai criar uma escala tonal. Então aqui bem escuro. O ponto de luz eu não estou colorindo, vou deixar ele branco, no fundo da folha mesmo, para dar a impressão de luz. E só vai dar essa impressão de luz depois que você colorir essa parte do olho aqui. Então até o meio do olho aqui eu vou fazer bem escurão. No grafite eu estou representando aqui um olho castanho escuro, né? Um olho realmente escuro. Se você for fazer um olho claro, na escala de preto e branco, o olho vai ficar mais acinzentadinho. Você não vai poder jogar esse tom preto aqui igual eu estou jogando aqui. Tá? Então ele fica cinza clarinho. No preto e branco, né, você define a cor dos olhos através dos tons. Então aqui eu estou fazendo o degradê. Acho que dá para visualizar legal. Estou acabando. Beleza. Vou forçar um pouquinho mais aqui para destacar a parte da pupila, né? Porque ela é bem pretinha, ela tem que aparecer. Ok. Escurecer legal, agora tá bem destacado. Agora eu vou fazer o degradê aqui na parte branca do olho, que é o reflexo do próprio cílio sobre o globo ocular. Então vou fazer uma sombrinha desse lado, fazer um degradêzinho nesse também. Vou usar o degradê também para moldar aqui o formato do olho. Dar um pouquinho mais de volume ao desenho. Estou controlando a pressão do lápis aqui, como eu disse. Eu pressiono um pouco, ele vai ficando mais escuro. Eu vou tirando o peso da mão, ele vai criando a escala de degradê e ficando mais clarinho. Mais para frente, eu vou fazer um vídeo tutorial só falando dessa parte de luz e sombra, degradê. Já vai ficar fácil para você entender como funciona esse negócio. Vou fazer o peso aqui, na curvinha do olho. Destaque das bolsas também, para ficar legal. Estou quase acabando. E tá aí, galera. O nosso desenho realista de um olho. Tá ok? Vou assinar. Assinar o desenho. Acabei ele. Tá ok? Se você não entendeu, ficou com alguma dúvida, coloca a sua pergunta aí nas perguntas do vídeo, ok? Se você gostou, se esse vídeo te ajudou, dá um curtir aí, acompanha a página. Eu vou colocar outros tutoriais também de como se fazer desenhos realistas. Vou ensinar também como faz outros estilos também e mostrar para vocês como é simples e fácil aprender a desenhar. Tá ok? Então, galera, é isso aí. Se você gostou, curte aí, compartilha, acompanha a nossa página, acompanha o nosso canal, tá ok? E até o próximo vídeo. Muito obrigado. E qualquer dúvida aí, assiste de novo, repete a operação, que quanto mais você fizer, melhor vai ficar, tá ok? E como eu disse, se você tentar esse passo a passo, fazer tudo certinho, conforme eu fiz aqui, você vai se impressionar com o resultado do seu desenho, tá bom? Então aquele abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!